propósito do apóstolo Paulo em escrever sua carta para Tito? Esse é o assunto da nossa lição de hoje da EBD Comentado Online Jovens, no nosso encerramento do terceiro trimestre de 2023. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, não vá embora, continue conosco. Nós estamos fazendo um encerramento do terceiro trimestre de 2023 hoje, de lições bíblicas jovens, mas nós temos lições preciosas para aprendermos aqui. Mas antes disso eu quero falar do que vamos tratar no próximo trimestre. Nós vamos estudar sobre essa temática, eu estou até com a revista aqui já em mãos, tá bom? E a temática é a prova da vossa fé. Será o tema da revista do quarto trimestre de 2023, Lições Bíblicas Jovens. Vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Já tem um panorama aqui no canal. É só você procurar que tem aí um vídeo curto. Vídeo aí acho que não tem nem 7 minutos para você poder. Deixa eu até colocar aqui, abrir a tela aqui para você, ó. Ó, mostrar aqui que já aparece até ele aí aparecendo para você, ó. A prova da vossa fé. Então tá aí aparecendo já esse vídeo, inclusive é um vídeo curto que tá aí, ó. Tá aqui, ó, esse vídeo aqui, tá? Não tem nem 7 minutos, olha lá, 6 minutos e 40 segundos. Muito breve. É apenas um vídeo para que você possa ter uma ideia do que vamos tratar. Também tem o panorama da revista de adultos, que inclusive é uma temática assim bem importante também, que tá aí, ó, Até os Confins da Terra, vai tratar sobre missões, evangelização, discipulado, muito importante também, tá? Então vamos lá para a nossa lição de hoje, terminando a revista, essa revista aqui, ela tá encerrando hoje, tá? Com o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Talvez durante esse trimestre, você estudando as cartas pastorais, você deve ter ficado pensando assim, meu Deus, quase não se fala desses assuntos, quase não se prega nessas cartas, é verdade. Muitas cartas do Novo Testamento estão abandonadas, esquecidas em muitos lugares, porque são ensinamentos que estão voltados para a parte de santificação, para nós prepararmos a nossa vida para estarmos com Deus, vivermos uma vida de acordo com a posição que nós temos agora de filhos de Deus, volta de Jesus, então arrependimento. Então as pessoas não querem pregar sobre isso, querem pregar mais sobre conquistar, ter vitórias, porque acha que esse tipo de mensagem não agrada os ouvintes. Só que eu não estou aqui, nem você está aí para agradar as pessoas, você está aí para obedecer a palavra de Deus, proclamar e ensinar o evangelho genuíno, tá bom? E a lição de hoje é a lição de número 13, que vai ser ministrada no dia 24 de setembro de 2023, no nosso encerramento, e o tema é Organizar a Igreja em Creta. Organizar a Igreja em Creta, inclusive, é uma temática, assim, bem importante. Nós vamos fazer uma oração, essa oração é a oração inicial. Não vou apresentar as causas nesse momento, apesar que a oração hoje, no final do programa, eu quero enfatizar mais a questão, eu quero colocar mais como propósito a vida de vocês, professores, envolvendo todos nós. Deus sabe por que precisamos de graça, precisamos de força, mas eu também vou apresentar as causas de uma forma geral, mas a minha prioridade hoje na oração final é pela vida de cada professor, pela vida dos alunos também, em nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua palavra. Nos dá um programa em paz, tira todas as distrações, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Texto principal. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1:4.
Resumo da lição. Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja e enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores. Então eu perguntei no início por que ele escreveu, tá aí a resposta. Ele escreve para organizar e para refutar os falsos mestres ou doutores. O texto bíblico está em Tito, capítulo de número 1, versículos de número 1 a 9. Então vamos lá ler aqui juntamente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo, tá? Versículo de número 2. E em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, então aqui Paulo vai falar o motivo, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E aí, a partir do 10, Paulo vai falar, inclusive, dos falsos doutores, dos falsos mestres também. Então, vamos dar prosseguimento aí à nossa lição. Eu quero deixar uma palavra antes de dar prosseguimento, deixar lá a parte da interação para falar do que vai ser tratado. Eu quero falar com você, professor, você, professora, você que pensa um dia em ser professor ou professora, se realmente Deus tem um chamado, preste atenção nessa palavra que eu quero deixar. Como professores e professoras, também sentimos o impacto da batalha contra o império do mal. Eu aproveitei aqui que nós estamos estudando, nós terminamos aí o trimestre, eu já gravei a lição de adultos, falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e durante todo o trimestre, o terceiro trimestre de 2023, tratamos sobre isso. Eu tenho até aqui a revista para mostrar para você. Deixa eu abrir aqui, ó. A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E eu aproveitei para falar com você também, professor de jovens, que nós também enfrentamos essa mesma batalha, tá? Que travamos no nosso dia a dia como cristãos e ensinadores da palavra de Deus. Então nós também passamos por lutas. Devemos entender que na jornada, assim como qualquer outro cristão, enfrentaremos momentos de tristeza, angústia e desânimo, tá? Nós vamos passar por esses tipos de momentos. Eu falei isso também no encerramento na lição para os professores, né? Para os professores que estavam assistindo a lição, a última lição, a lição 13 do terceiro trimestre de adultos. Então, professor de jovens, nós vamos nos sentir tristes às vezes, angustiados, desanimados, mas isso não pode dominar a nossa vida. É impossível manter-se animado o tempo todo. No entanto, mesmo estando sujeitos a sentir todas essas emoções, não podemos permitir que elas nos dominem de forma nenhuma. Precisamos encarar os desafios e seguir em frente. Quando Neemias, ele sai da Pérsia e vai para lá construir em Jerusalém, construir muros, ele enfrentou desafios. Ele enfrentou oposição, rejeição, calúnia, afronta, perseguição, mas ele enfrenta, ele não recua, ele vai até o fim. Então você, professor, você, professora, não desista. Os desafios são grandes. Às vezes no nosso dia a dia, que não tem a ver diretamente com a questão de estar dando aula, às vezes em outras questões, mas também em relação a você ser um professor, você ser uma professora, um pregador, uma pregadora, enfim, não desista. Mesmo que você não seja um pregador, uma pregadora, um professor, uma professora, mas esteja fazendo algo na obra de Deus, não pare, não desista. Precisamos enfrentar os desafios. Deus não nos chamou para retroceder.
seja na fé ou no ministério que ele nos confiou. Deus nos deu uma incumbência. Não podemos parar. Ah, Senhor, o vento está soprando. Soprou na vida de Neemias, soprou na vida de Josué, soprou na vida de Moisés, soprou na vida de José, soprou na vida de Davi, soprou na vida de Jeremias, de Elias, soprou na vida de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, soprou na vida de homens e mulheres em todos os tempos da igreja e nos nossos dias também sopra. Então não podemos parar. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. É uma palavra de incentivo, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra para poder fortalecer a nossa fé. Olhemos para os exemplos dos heróis da fé no Antigo Testamento. Olhe para os exemplos, os ensinamentos de Cristo, o testemunho dos apóstolos e da igreja primitiva, assim como de tantos outros cristãos em todas as épocas e lugares do mundo. Todos passam por algum tipo de luta, então nós não podemos desistir. A Bíblia nos encoraja com versículos como Hebreus 12, 1 e 2, portanto nós também, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. A carta aos Hebreus está sendo escrita para um grupo de pessoas, judeus, inclusive cristãos, que estavam abandonando o cristianismo para voltar para o judaísmo por causa das perseguições. E aí eles são ensinados que o judaísmo, né, a antiga aliança, era apenas uma sombra do que viria e que veio que era perfeito, Jesus Cristo. Então eles não podiam voltar novamente, eles precisavam avançar. E ele usa como exemplo os heróis da fé do Antigo Testamento, que está no capítulo 11 de Hebreus, para mostrar, eles pararam, eles desistiram. Como é que vocês vão desistir? Como é que eu vou desistir? Não desista. Né? Então está escrito, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Jesus abriu mão da sua posição e veio aqui a essa terra, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou, voltou ao céu e nos garantiu o direito de perdão, de sermos livres da culpa do pecado, do poder do pecado e no futuro na glorificação da presença do pecado. Não desista, não pare. Não, talvez você possa ter dito, esse é meu último trimestre, eu vou abandonar. Eu não quero mais ser professor, eu não quero mais ser professora, eu não quero mais fazer isso ou aquilo. Não faça isso. Deus não se agrada de quem retrocede. Lembre-se que você está sofrendo isso porque você abraçou a causa de Cristo. Se Cristo sofreu, nós também vamos sofrer. Mas ele nos dá graça, ele nos dá força para irmos adiante. 2 Timóteo 4,7, olha o que Paulo diz. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Estudamos isso na lição passada, que foi a lição de número 12. Venha depressa. Então não pare, não desista. Se você planejou que este seria o seu último trimestre em que você daria aula, saiba que Deus lhe concederá graça e você deve prosseguir. Lembre-se de que tanto você quanto outras vidas estão sendo edificadas por meio do ensino da palavra. O professor, quando estuda, ele é beneficiado, ele está aprendendo para praticar. Mas ele também está beneficiando outras pessoas. Não é fácil. Você pensa que é simples eu chegar aqui, liguei a câmera e vou gravar? Não é assim que funciona. Tem todo um preparo para isso aqui acontecer. Dias de estudo. E mais, não é só isso. Tem o dia a dia. Então nós enfrentamos coisas, às vezes, acontece alguma coisa na minha própria vida, que às vezes até me entristece, mas chega um momento que eu tenho que sentar aqui para dar aula. E eu venho para a glória de Deus, eu peço, Senhor, me ajuda. Eu preciso de força. Não foi fácil, foram 13 lições, essa é a 13ª. Eu sei que tem professores que dão uma aula às vezes, aí pula 2, aí dá mais uma, às vezes pula 3, tem uns que dão a aula toda, a revista toda, mas tem professores que não dá na sequência as aulas. E eu estou aqui, dando aula de adultos, de jovens, e o programa Entendes Tu que lês, onde eu faço a exposição bíblica da palavra de Deus.
Não é fácil. E para você que é novo como professor ou professora e está sentindo receio, está com medo, acha que é um grande desafio, está olhando para outras pessoas dizendo, ele sabe mais do que eu, ela sabe mais do que eu. Mas você foi chamado, você foi chamada. Então vá em frente, estude, 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 se prepare. É isso, olha aí, ó. Em frente, achando que é grande desafio, estude, estude, estude. Mas não estude só para ensinar, estude para praticar. Pratique, pratique, pratique. Coloque em prática na sua vida o que você aprende e ministre a aula. Se prepare. Não se importe se alguém tem uma outra maneira de ensinar. Cada um vai ensinar da forma que sabe, da forma que tem a ver com a sua identidade, sua personalidade. Não adianta. Imagine começar uma aula aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da EBD. Você vai olhar e vai falar, o pastor Mário Luna está doente. Porque esse não sou eu. Mas tem pessoas que gostariam que eu chegasse aqui assim. Mas esse não sou eu. Eu sinto muito. Tem tantos outros canais. Eu falei aqui no encerramento da lição 13 dos adultos. Abri o meu painel aqui, mostrei nome por nome de outros canais. Mostrando, tem tantos outros canais aqui. Pode assistir, não tem problema. Eu não sou dono de ninguém. Mas o que eu não posso fazer é me adequar ao que a pessoa quer. Uma preferência de alguém. Já chegaram aqui, inclusive, no canal, dizendo que o sotaque meu, por eu ser um carioca, era irritante. Falei, mas eu vou fazer o quê? Eu vou aparecer sem falar? O que eu posso fazer? E eu falei pra pessoa, mas ela continuou abusivamente, aí tem hora que não tem como. Aí às vezes a gente é obrigado a bloquear um usuário porque ele passa da medida. Se passar da medida não tem conversa, vai ser bloqueado e acabou. Ponto final. Isso não tem nada a ver com falta de amor, isso tem a ver com uma prudência, porque tem coisas que vai além dos limites. Então não deixe que isso te pare. Não deixe que isso te pare, em nome de Jesus. E se você sente o desejo de ser um professor ou professora e ainda não é, e ainda não teve uma oportunidade, continue aprendendo. Peça a Deus que se for a vontade dele nas suas orações, Senhor, é a tua vontade? É o teu querer? Se for a vontade dele. Porque tem gente que fala assim, eu acho bonito. Achar bonito não é tudo. Você precisa ter chamado de Deus. Porque quando você tem chamado de Deus, Deus vai te dar as ferramentas para você trabalhar no reino. Se você entrar sem Deus chamar, ele não te dá as ferramentas. Mas Deus não quer pessoas que venham se colocar à disposição? Sim, mas à disposição daquilo que ele chamou para fazer, porque ele é o Senhor. Quem manda é ele, não sou eu. Não sou eu que decido o que eu vou fazer. É Deus que decide o que eu vou fazer. E eu preciso descobrir isso, tá bom? Então, enquanto você não tem oportunidade, peça a Deus, se for a vontade dele, você tem uma oportunidade. Lembre-se de que os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Por isso, busque sempre a vontade dele. Por fim, para aqueles que têm mais experiência como professores, estão há mais anos, incentive aqueles que estão mais recentes dando aula. Tem aqueles que têm menos tempo. Incentive. Não permitam que entre um espírito de rivalidade entre nenhum de vocês, seja os mais experientes ou os mais novos. Vocês não estão competindo. Vocês não estão aí para competir. Quem dá melhor aula? Pare com isso. Isso não agrada a Deus. Deus não nos chamou para competir. Essa minha mão depende dessa minha mão. Pastor, essa depende dessa? Depende. Porque essa minha mão aqui, preste atenção, para abotoar essa parte da camisa depende dessa mão aqui, ó. Ela não consegue abotoar, não dá. Como é que eu vou abotoar com essa mão? Não dá. Então eu tenho que usar essa. Ao contrário, essa depende dessa. Tá desabotoado. Como é que vai fazer? Preciso dessa. Então, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Não dá, um vai precisar cooperar com o outro. Não é competição. Quem aparece mais, quem faz mais, quem tem mais. Não é nada disso, em nome de Jesus. Isso atrapalha o bom andamento da obra de Deus. Jesus disse, um reino dividido não subsistirá. Os membros do corpo de Cristo não podem estar divididos, porque senão não é mais corpo. Para ser corpo tem que estar todos eles unidos, os membros unidos. Então, o mais experiente ajuda o menos menos experiente ora pelo mais experiente, e um vai ajudando, vai seguindo um com o outro. Orem um pelos outros. Além disso, para aqueles que já estão exercendo como professores,
Observe aqueles que ainda não são professores, mas sentem o desejo de se tornar um. Orem pedindo a Deus a confirmação desse chamado. Ore por essas pessoas, entrega na mão do Senhor. E se possível, se você pode fazer isso, compartilhe com o superintendente ou com o pastor da igreja sobre o desejo desse candidato ou candidata em se tornar professor. Para que o pastor, ou se tem superintendente, é com o superintendente, mas se não tem, o pastor possa avaliar para saber se tem chamado, não tem chamado, se pode ser, não pode ser. Tudo é o início. Às vezes vai pegar a pessoa, orou, sentiu que há um chamado, coloque ela para dar a introdução da aula. Só introdução. Uma outra oportunidade, dá um ponto do tópico, até ver que ela tem segurança. Agora sim, ela vai poder dar uma aula completa. Irmãos, em nome de Jesus, vamos treinar um ao outro. Então vamos agora, interação. Começar aí com a nossa interação. Professor, chegamos ao final de mais um trimestre. Essa palavra que eu dei foi uma palavra minha, orientado por Deus, para trazer uma alegria, uma edificação, um fortalecimento para a sua vida. Não desista. E também trazer um ambiente de unidade entre vocês que são professores do mesmo lugar. Não tem competição. Tá? Professor, professora, chegamos ao fim de mais um trimestre. Parabéns pelo seu esforço e dedicação. Parabéns. Tá? Nessa última aula seria interessante fazer uma recapitulação de todas as lições. O que nós estudamos durante o trimestre? Vamos lá. Lição 1, introdução à primeira carta a Timóteo. Lição 2, o problema dos falsos mestres. Lição 3, instruções a respeito da oração. Lição 4, instruções para as mulheres. Lição 5, instruções para os pastores. Lição 6, qualidades pessoais essenciais para os diáconos. Lição 7, instruções sobre o comportamento na igreja. Lição 8, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Lição 9, conselhos de Paulo a Timóteo. Lição 10, a segunda carta a Timóteo. Lição 11, seja firme. Lição 12, venha depressa. Inclusive, a lição 12 tratou da segunda carta a Timóteo, que é a última carta a ser escrita por Paulo. Nós estamos hoje falando de Tito para não pular Timóteo, dividir Timóteo. Mas a última carta foi 2 Timóteo. E hoje nós estamos tratando da temática organizar a igreja em Creta. Se possível, peça aos alunos que falem a respeito de qual lição mais gostaram e o porquê. E eu pergunto, quer deixar no comentário? Qual lição você mais gostou e por quê? Aproveite a oportunidade para sanar alguma dúvida, caso elas existam. Caso seja possível, permita que os alunos falem a respeito dos pontos positivos e negativos das aulas e da temática estudada. É assim que funciona. Inclusive, eu vou até colocar aqui agora, mas eu iria falar depois. Durante a aula eu vou falar sobre isso. Agora nós temos um canal no Telegram. Ou no Telegram, tá? Vou colocar aqui para aparecer para você aqui. Então, nesse canal, eu passo a colocar agora o conteúdo para você vir, que nem tá aqui. Se você chegar aqui, ó, clicar nesse link, você vai pro meu site, lá você vai descer a página e você vai poder baixar o comentário e o PDF, o slide em PDF. Então, vai estar aqui agora também. Depois eu vou falar novamente sobre isso, mas eu queria falar só sobre o seguinte. Se você tem um comentário sobre a lição, você pode comentar aqui também, porque se você vir aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui para você poder enxergar, ó, deixa o seu comentário. Você pode fazer o comentário aqui também. Então eu tenho como responder, de repente, ao que mais você gostou. Teve uma dúvida? Aqui eu ainda tenho condição de responder também, às vezes até de uma forma, dependendo da situação, até melhor, porque aqui às vezes eu posso gravar até um áudio para responder, eu posso gravar até um vídeo para responder, coisa que eu não posso fazer diretamente aqui no YouTube. Então eu tô deixando aqui para você, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o Telegram, mais um pouquinho com vocês. Mas eu só queria falar agora para poder dar um entendimento aí sobre... Se você gostou de alguma coisa, se ficou alguma dúvida, caso você... Pastor, qual é o seu Telegram? Pastor Mário Luna Oficial, é o meu canal no Telegram. Vá lá participar, tá bom? Caso seja possível, permita que os alunos falem a respeito dos pontos positivos e negativos das aulas e da temática estudada. Não esqueça de comentar a respeito do tema do próximo trimestre. Eu já acabei de mostrar para vocês. Crie nos alunos uma expectativa positiva para o trimestre que será iniciado. E tá aí, vamos falar sobre fé, do início ao final. Que Deus continue abençoando você e seus alunos ou alunas. Vamos lá. Para poder compreender essa lição de hoje, nós temos os objetivos da lição.
Primeiro tópico, mostrar qual era a missão de Tito em Creta. O perfil de Tito, a ilha de Creta, os cretenses. No segundo tópico, compreender a missão de Tito. Estabelecer presbíteros, correção aos falsos doutores, a má influência na igreja. E no terceiro tópico, conhecer as exortações gerais de Paulo na carta de Tito. Ensino para toda a família, salvação para todos. Vamos para a nossa introdução? A carta a Tito é bastante similar à primeira carta a Timóteo. Então são duas cartas parecidas, porque têm propósitos que se alinham. Ambas foram escritas por Paulo durante a viagem missionária que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma. Lembrando que no primeiro aprisionamento, Paulo estava preso em sua residência, tá? No segundo, não. O texto nos dá uma clara ideia da livre movimentação do apóstolo naquele período e sua intenção de plena continuidade da missão, o que não sabemos até que ponto ocorreu. A carreira de Paulo foi interrompida com sua nova prisão e envio a Roma. Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja na ilha, porque nós temos aí a ilha de Creta, eu vou mostrar durante a aula, é uma ilha, enfatizar a necessidade de refutar os falsos mestres e ensinar aos crentes cretenses sobre o modo ideal de vida cristã. Tópico 1. Tito, Creta e os cretenses. Perfil de Tito. O exemplo de Timóteo. Tito também era jovem. Quando fala de jovem nesse contexto, era alguém de 30 a 40 anos. Tá? Que isso, pastor? Isso é jovem? No nosso contexto, não. Mas no contexto dele, sim. Porque para ser pastor naquele tempo, pelo menos uns 60 anos. Então, não adianta que eles não tinham essa idade, né? Era muito comum presbíteros falar de ancião, alguém de cabeça branca já. Então, de 50 anos para lá, vamos lá, tá? Pelo menos, de 50 anos para lá, eles não tinham. Então, eles ainda eram considerados jovens, tá? Provavelmente tinha um pouco mais de idade que Timóteo. Seu nome não é citado em Atos, mas uma referência feita por Paulo na carta aos Gálatas nos faz entender que Tito se tornou seu cooperador antes de Timóteo. Então, antes de Timóteo chegar, Tito já estava com Paulo. Em Gálatas 2, de 1 a 5, Paulo descreve uma viagem que fez a Jerusalém para tratar de conflitos que tinha com os judeus, principalmente por causa da circuncisão. Tito estava nessa viagem, Gálatas 2, do 1 ao 3. Provavelmente a mesma narrada por Lucas em Atos 15, 2, que trata do concílio de Jerusalém. Tito não era judeu, mas grego, Gálatas 2, 3. Tinha uma personalidade um pouco diferente de Timóteo. Então você vê que o obreiro, o professor, a professora, eles têm diferenças na sua personalidade. Um é mais falante, outro é menos falante. Então, por exemplo, tô dando um exemplo aqui só para vocês poderem entender. Aí a pessoa quer que você seja igual a outra, não tem como. Não é assim que funciona. As referências que Paulo faz dele na segunda carta aos Coríntios nos permite entender que a liderança de Tito era mais incisiva. Estava sempre pronto para grande desafio, por isso era incisivo. Mas, né, Tito tá ali, ó, tá? Grande desafio, como o de Corinto e o de Creta. Timóteo, já analisamos, tinha uma certa timidez. Então Timóteo era aquele obreiro que tinha em sua personalidade uma certa timidez. E essa timidez não é aquela timidez, né? Fora ficarão os tímidos. Tímidos aqueles que rejeitam se apresentar como um cristão. Tem medo de mostrar quem é. Não, não é disso. Timóteo, o problema dele não era esse. Mas ele é mais na dele, mais quieto. Tito não. Tito era mais, entrava mesmo, tomava a posição. Tem muito disso, tá? E isso tem a ver com a personalidade da pessoa. Estava sempre pronto para grandes desafios como o de Corinto, né? Timóteo era mais tímido. O perfil de Tito pode ser assim resumido. Pronto, entusiasmado, diligente, proativo, né? Uma pessoa proativa está ali sempre procurando, né? Tratando, de posição firme, ético e respeitoso. Ó, tem todos os versículos aí, depois você pode ler. Amoroso, amigo leal e fraterno, um irmão, um homem de confiança. Tudo isso é falado sobre Tito. Qual é a lição principal aqui? Tito, semelhante a Timóteo, era jovem, mas com um temperamento distinto, diferente. Diferente de Timóteo, Tito tinha liderança incisiva, pronto para desafios. Ele demonstra prontidão, entusiasmo, ética e amor. Era um irmão leal e de confiança para Paulo. 2. A ilha de Creta. Então, no primeiro ponto, nós aprendemos algo sobre Tito.
tivemos aqui uma instrução como era a vida de Tito. Características dele, do seu caráter, sua personalidade, sua vida com Deus. 2, a ilha de Creta. Aí eu coloquei um mapa aí, para você poder ter uma ideia, tá aí, sublinhado em vermelho, tá? Fiz aí em volta, né, um círculo, melhor dizendo. Creta, tá aí a ilha, só para você poder ter uma ideia. Essas setas do outro lado aí é a viagem missionária de Paulo, primeira viagem, mostrando o caminho que ele seguiu. Localizada a sudeste da Grécia, você vai ver depois, porque aqui nesse mapa não aparece a Grécia, mas você vai ver. Localizada a sudeste da Grécia, Creta é a 4ª maior ilha do mar Mediterrâneo. Tem uma área de aproximadamente 8.200 km², possui uma forma alongada, 256 km de leste a oeste, 10 a 56 km norte a sul. Então nós temos aí, só para você ver essa forma alongada, tá aí, ó. Ó, assim. É uma forma alongada, a lá Grécia na parte de cima. Então tá ali a Grécia, tá? No primeiro século possui mais de 100 cidades, muitas delas com excelentes portos. Então tá dizendo que essa ilha aqui, que você tá vendo na imagem, ela possui mais de 100 cidades. Muitas delas com excelentes portos, até porque você tá vendo, deixa eu voltar de novo a imagem, olha o mar aí em volta. Então tem vários portos. Ela é cercada pelo mar totalmente. Então dá para ter vários portos nesse caso. Vários portos, como o porto de Fenícia, citado em Atos 27:12. Paulo esteve em Creta durante a sua conturbada viagem a Roma, por ocasião de seu primeiro aprisionamento. No seu primeiro aprisionamento. O navio que levava atracou em bons portos e ali ficou por algum tempo. Atualmente, Creta tem mais de 600 mil habitantes. Tá aí uma foto de forma ilustrativa de Creta, né? Uma parte, é claro, dela. Então você já vai ver no mar aí, ó, de cara. Qual é a lição principal? Creta é uma ilha localizada a sudeste da Grécia e é a 4ª maior do Mediterrâneo, abrangendo uma área de 8.200 km². No século I, possuía mais de 100 cidades e vários portos. Paulo a visitou durante a sua primeira viagem a Roma. Atualmente, sua população é de cerca de 600 mil habitantes. Os cretenses. Um povo, agora, primeiro falou de Tito, depois falou da cidade. Agora vai falar dos habitantes da cidade. Deu para entender? Um povo de péssima fama. A ilha era um lugar de confusão cultural e religiosa. Violência, banditismo e imoralidade. Os cretenses eram mentirosos, preguiçosos e glutões. Então eles eram mentirosos, preguiçosos e glutões, comilões. Se eles eram preguiçosos, os glutões aqui, comilões, está voltado para esse lado, porque queriam apenas estar envolvidos em farras, comidas, trabalho que é bom, nada. Tá? Paulo denuncia isso na carta a Tito, numa referência a Epimínides. Né? É um nomezinho chato de falar, tá? Um conhecido poeta e filósofo cretense do século VI a.C., que na verdade a pronúncia seria Epimênides. Tá? Epimênides. É um pouquinho chato, mas tá aí, tá? Só corrigindo aqui a pronúncia. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então eles eram bons para comer, mas não eram bons para trabalhar. Segundo o teólogo suíço Hans Burke, o termo sincretismo é inspirado nessa ebulitiva, intensa característica dos cretenses. Quer dizer, eles estavam misturados com muitas coisas. O prefixo grego sim tem o sentido de em companhia de, junto com em sinergia, sincronia, sinfonia, né? Então, só para entender, né? Como em sinergia, sincronia, sinfonia. Assim, o sincretismo era o fenômeno que se dava quando os cretenses se uniam, com todas as suas diferenças, para juntos se defenderem de um inimigo comum. Então, mesmo na ilha, eles tinham muitas diferenças entre eles.
Muitos hábitos diferentes, mas aí na hora de se unir para poder lutar, eles se uniam mesmo com toda essa diferença. Então, era um sincretismo. Não tem a ver aqui diretamente com sincretismo religioso, que é uma mistura, né, mas de vida ali, tá? Ou em sentido figurado, o sincretismo seria a própria presença em uma mesma ilha de múltiplos cultos, religiões, filosofias e linhas de pensamento. Então tinha de tudo naquele lugar. Burke assinala ainda que é da palavra cretense que deriva o verbo cretizo, no grego, que significa mentir. Mas o evangelho havia chegado à ilha. No dia de Pentecoste havia judeus cretenses em Jerusalém. Capítulo 2:11 fala sobre isso. Certamente alguns deles se converteram e levaram a fé para suas cidades. Depois de solto da sua primeira prisão em Roma, Atos 28:30, Paulo viajou para Creta levando Tito. Trabalhou ali por algum tempo e deixou seu fiel colaborador para prosseguir a obra. Então, assim que Paulo sai da prisão, Paulo vai até lá. E o evangelho provavelmente chegou através do dia de Atos, da descida, né? Do dia de Pentecoste, né? O capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desce, tinha pessoas da cidade de Creta lá, e eles foram ali também impactados, e agora eles vão levar o evangelho, e depois Paulo vai realizar a obra naquele lugar. Qual é a lição principal aqui? Creta, notória por má fama, era um lugar de tumulto e imoralidade. Cretenses eram mentirosos, segundo Epimênides, e sincretista por se unirem contra o inimigo. O evangelho chegou à ilha por causa do efeito do dia de Pentecoste. Paulo e Tito trabalharam lá, semeando transformação, levando a palavra, né? Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba comunidade do canal. Durante todo o trimestre eu ensinei sobre isso. Você desce na descrição se você não sabe ir para a aba comunidade direto. Logo o primeiro link seria o link da aba comunidade. Você clica nele, você vai para a aba comunidade, você rola a tela, precisa rolar a tela até chegar no que você quer, na publicação que você quer. Às vezes você pode ter que rolar aí 15 publicações, 20 publicações. O canal grava as publicações com antecedência, então você acaba tendo que rolar a tela até chegar onde você quer. Clica no link, é levado para o meu site, e no meu site você desce a página e lá vai estar o botão para poder baixar ou comentário ou slide, quando é o caso das aulas. Quando é o caso do Entende Tu Que Lês, somente o esboço ali, o que eu estou falando durante a exposição bíblica. Só que a partir de agora, né, já está valendo, você também pode participar do meu canal, tá? Canal do Pastor Mário Luna no Telegram, Pastor Mário Luna Oficial. E você pode apontar o seu celular aí para o QR Code que está na tela, se você está assistindo pela TV, ou então procurar por Pastor Mário Luna Oficial. Ah, pastor, eu não tenho Telegram. Então você vai ter que ir na sua loja de aplicativo, Android ou no iPhone, né, na Apple, né, Apple Store, né, e baixar o aplicativo para que você possa acessar o meu canal. E lá, como eu havia mostrado, eu vou mostrar novamente para você, tá aqui para você, aí você tem como chegar aqui, vir, clicar, né, para você poder baixar. Inclusive, tá, eu vou estar colocando os links igual lá na aba comunidade, vai aparecer, só que aqui é bom que aparece a imagem também, lá na aba comunidade não aparece, tá? Então, durante todo esse último trimestre de 2023, eu vou fazer paralelo, aba comunidade, deixa eu colocar aqui, paralelo, aba comunidade e Telegram. 90 dias você vai ter aí os dois. Só que quando terminar, entrou 2024, eu não vou postar mais na aba comunidade os links para quem baixa gratuito. Tudo vai estar no Telegram. Então você tem 90 dias para você se adaptar a isso, tá? Agora, quem é membro do canal, que paga uma assinatura pelo próprio YouTube, não fique preocupado, o seu material continuará na aba comunidade normalmente, só que não aparece para as pessoas que não são membros do canal. Mas você que é membro, não se preocupe, tudo continua como está normalmente, sem nenhum problema. E mais um detalhe que eu também quero explicar aqui, tem um infográfico. O infográfico também é colocado na aba comunidade, um link para você clicar, só que no infográfico você nunca precisou ir para o meu site. Você clica e ele já baixa direto.
eu vou colocar ele aqui também no Telegram, só que no Telegram eu não vou colocar link, eu vou colocar ele diretamente. Eu acredito que tem até já um, deixa eu ver se aparece. Não, aparece. Aqui, ó, o infográfico aqui, ó, dos adultos. Tá aqui, ó, infográfico, tá? Infográfico, deixa eu sublinhar para aparecer. Não dá para, mas deu para aparecer aqui, ó. Infográfico, resumão da aula em PDF, lição 13, adultos. O mundo de Deus no mundo dos homens. Então, você já pode baixar diretamente por aqui. Você não vai precisar clicar no link para baixar. Você já baixa diretamente o PDF aqui, sem nenhum problema. Como baixa também na aba comunidade. É só você clicar no link que já baixa. Agora, o link dos comentários você tem que ir no meu site. Não tem jeito. Eu não posso botar os PDFs aqui por um único motivo. Eu seria desleal. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Eu seria desleal com quem é membro do canal. Porque quem é membro do canal é justamente isso que eles têm. Eles semeiam o meu Ministério de Ensino com um valor que é um valor pequeno, R$ 14,99 para todo o conteúdo que é dado, mas ele tem tudo num único lugar. Mas aí, imagine, aí eu vou botar para quem é grátis os PDFs direto. Não posso fazer isso. Eu vou colocar os links que já estão aí, como você está vendo. Então, vai se adequando, porque a partir de 2024 não vai ter mais links na aba comunidade para o gratuito. Não haverá. Só no Telegram nesse caso, tá bom? Então vai se preparando desde já, mas vai correr tudo bem. Eu creio em nome de Jesus, não vai ter nenhum problema, tá bom? Em nome de Jesus. Se você deseja ser membro do canal, você pode descer na descrição e clicar no link, tem lá também. E o link também, se você quer clicar diretamente no link para entrar no Telegram, também o link tá do meu canal do Telegram, também tá na descrição, tá bom? Tem o QR Code, mas também tem um link na descrição. Vamos dar prosseguimento? Tópico 2, a missão de Tito. Estabelecer presbíteros. Então agora nós vamos falar. Primeiro falamos sobre quem era Tito, sobre a cidade de Creta, e sobre como era o povo naquele lugar. Não era fácil, não. Agora nós vamos falar sobre a missão de Tito. O que ele tinha que fazer naquele lugar? Estabelecer presbíteros. A missão primordial de Tito era organizar as igrejas locais, de cidade em cidade. Então não tinha uma cidade só em Creta, tinha várias. Pelo menos 100. Isso denota que o evangelho havia se espalhado pela ilha, mas a organização das igrejas ainda era incipiente. O que é isso? Estado inicial, ainda estava começando. Em Éfeso já havia um presbitério estabelecido. É só você ler Atos 20, 17 e 28. Mas em Creta não. O que não excluía a responsabilidade de Timóteo de ordenar novos presbíteros pelo crescimento da obra. Uma das coisas que mais está tendo problemas na atualidade é que, biblicamente, você vai ver que o obreiro era formado de acordo com a necessidade que a obra tinha. Então se levava em consideração, tem chamado? Tem, mas a igreja está necessitando? Então a gente vai formar, nós vamos ordenar, preparar obreiros. Caso contrário, não. Por quê? Porque senão fica aquele tumulto. E é o que acontece em muitos lugares. Tem muitos obreiros. Às vezes a igreja tem 30 membros. 10 são obreiros. Aí você olha assim e você fala, meu Deus. Às vezes uma igreja com 30 membros tem 4 presbíteros. 2 pastores, 2 evangelistas. Como, irmão? Pra que isso? Fala, em nome de Jesus, pra que isso? Aí eles começam a brigar. Eles começam a se desentender porque não tem espaço para eles trabalhar. Então só se levanta obreiro de acordo com a necessidade da obra. É claro, tem que ter chamado, tem que ter qualificação, tem que ser treinado, mas tem que ter necessidade a obra, senão não vai. Só vai dar problema. E tem muito lugar com problema por essa falta de entendimento. Não se verifica a necessidade da obra. E aí a obra, mas tem coisa para fazer, mas ninguém faz. Tem que delegar. Olha Paulo delegando Tito. Olha Paulo delegando Timóteo. O obreiro não tem que sair por aí metendo a mão nas coisas sem ter sido autorizado, não. Ele tem que ser autorizado. Tem que ser designado. Onde que está isso na Bíblia? Aí daqui a pouco o pastor está no direito de dizer, quem foi que mandou você fazer isso? Aí o obreiro está passando vergonha desnecessariamente. Mas se o obreiro não faz é porque não tem interesse. Não é questão de interesse. Foi designado? Não foi. Como é que vai reclamar? Não tem como reclamar, tá? Em Creta, contudo, embora Paulo estivesse trabalhando por algum tempo para pôr
as coisas em boa ordem, havia a premente. O que é premente? Urgente. Necessidade de exercer a disciplina eclesiástica e estabelecer presbítero em cada igreja para prosseguirem na missão de ensinar. Por quê? Porque no Novo Testamento quem ensinava a igreja era o presbitério. Não tinha pregadores que não são presbíteros, que não são pastores. Não tinha isso, não existia isso. Pastor, é porque não tinha pessoas? Não. É porque o dever de ensino estava com esses homens, biblicamente falando. Hoje eu sei que tem gente que prega aí, leva o evangelho para a igreja, que aqui eu não estou falando de pregação, evangelização. Eu estou falando de pregação aonde está ensinando também a igreja. Pregar por todo mundo é para todos. Mas ensinar a igreja, biblicamente, quem ensinava eram os oficiais da igreja. Presbítero e pastor. Não era outra pessoa. Porque o pastor, ele sabe a necessidade das ovelhas. Hoje o que mais se faz é pessoas estar pregando para tudo quanto é lado. Tá bom. Só que muitos pregadores, eles não têm nenhuma responsabilidade com aquele rebanho. Eles vão ali apenas pregar e vão embora. Eles não sabem o que aquele rebanho precisa de verdade. Muitos não se dão um trabalho sequer de orar, de se consagrar, de pedir a Deus, Senhor, me mostra o que eles precisam. E aí o que acontece? Vai lá, traz uma palavra, às vezes traz uma palavra que depois no culto de ensino o pastor tem que consertar, porque colocou tudo, desconcertou tudo. Então fica difícil, irmãos. A gente quer dar trabalho para as pessoas, quer permitir que as pessoas façam, mas essa questão, às vezes, atrapalha um pouco. Porque tem muita gente pregando que está despreparados. Basta você ver o tipo de mensagem. Ah, mas é melhor estar pregando a palavra de Deus do que estar lá no mundão. Irmãos, não é assim que funciona, não. Porque uma pessoa que traz uma palavra que não é a palavra de Deus do jeito que tá e dá outro significado, fazendo as pessoas acreditar em coisas que Deus não prometeu, está fazendo muito mal à igreja também. E tem gente que depois fica frustrada, tem gente que às vezes até vai pro mundo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É justamente por isso que eu, nesse momento, não estou lançando um curso de interpretação e de pregação bíblica, que no futuro, se Deus me permitir, eu creio que ainda vai ter. Mas, por enquanto, eu estou para lançar esse curso agora, em outubro de 2023, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você aprender a estudar a Bíblia por métodos. O que você está procurando nas Escrituras? Aprender mais sobre a vida de um personagem? Ver um estudo panorâmico de um livro? Ver um estudo, um resumo de um texto? Estudar de uma forma analítica algum texto? Estudar de forma um tema? Uma doutrina? O que você está procurando? Então, esse curso vai te ajudar. Então, esteja aí em oração e aguardando. Porque eu indico que você participe, não vai ter um valor exorbitante que você não possa adquirir, vai ser algo acessível, mas para que você possa aprender, a princípio, para você. Mas no futuro, é claro, para você, mas já vai te ajudar em uma saudação, tá? Não vai treinar você para pregar, não é esse o objetivo. Isso aqui tem muito a ver com devocional, mas já te ajuda a dar uma saudação, te ajuda também dentro da compreensão do texto para levar uma pregação. Agora, no futuro, sim, aí interpretação bíblica e pregação, aí já vai ser um nível maior. Creia nisso em nome de Jesus, tá? Então, ele tinha esse dever, tá? De organizar, ensinar, preparar homens e colocá-lo. O perfil dos presbíteros segue o mesmo requisito transmitido a Timóteo, destacando a necessidade de maturidade. Difere-se somente a expressa inclusão de uma observação implícita na carta a Timóteo. A boa conduta dos filhos. Tito 1,6 fala sobre isso. Boa conduta dos filhos. Em uma linguagem de hoje, diríamos que eles precisam ser bons crentes, darem bom testemunho como cristão, isso é valioso para os filhos dos líderes e contribui muito para o êxito do ministério de seus pais. Nós sabemos que hoje tem até pais que estão diante de igrejas que acabou o filho distanciando da presença de Deus e ele não pode ser impedido de dirigir a igreja porque o filho fez uma escolha, tá? Mas querendo ou não, isso acaba, de certa forma, trazendo mais
peso no sentido de... Mas uma preocupação, deixa eu corrigir aqui, não é um peso, mas uma preocupação para aquele obreiro. Então, querendo ou não, ele se encontra um pouco mais ali dentro de uma situação mais difícil. Então, por isso, Paulo observa que deveria ser cristãos, que tivessem bom testemunho, tudo para que não fosse acusado, porque tudo é assim. Ah, é o filho do pastor. Ah, é a esposa do pastor. Ah, é a filha do pastor. Tá entendendo? Então, isso livraria o obreiro desse tipo de acusação. Lição principal. A missão de Tito foi organizar as igrejas em Creta. Embora o evangelho tivesse se espalhado, a estrutura eclesiástica estava no início. Ele estabeleceu presbíteros, líderes maduros, para ensinar e guiar. Requisitos são semelhantes aos de Timóteo, mas com destaque para a boa conduta dos filhos dos líderes. 2. Correção aos falsos doutores. Então, primeiro, colocar a igreja em ordem, estabelecer presbíteros em cidades, para que eles pudessem ensinar. Agora, correção aos falsos doutores. Assim como em Éfeso, em Creta, havia falsos mestres que perturbavam a vida da igreja. E eles sempre existiram e vão continuar existindo. Nos nossos dias estão aí também. Paulo chama de desordenados faladores, vão e enganadores, e aponta principalmente os da circuncisão. O que é isso? Judeus que insistiam que para se salvar, os gentios precisavam cumprir leis, regras e ritos judaicos. Isso é errado, porque eles invalidam a salvação, o sacrifício de Jesus. E estão dizendo, não, você para se salvar, você precisa fazer muito mais coisas. Aí talvez você diga assim, mas pastor, peraí. Como cristão eu não posso mentir. Como cristão eu não posso contar fofoca. Como cristão eu devo me vestir adequadamente. Então eu não estou fazendo coisas para me salvar. Não, você está fazendo coisa porque você é salvo. Não para se salvar. A salvação não vem pelo que você faz. Vem pelo que Cristo fez. O que você faz é consequência da posição que você tem agora em Cristo. Você agora é filho de Deus, pecador arrependido. Você não está mais condenado diante do tribunal de Deus. Então você se comporta como tal, mas você não faz para ser, você faz porque é. Entendeu agora? Então, só que eles não. Eles diziam que tinha que fazer para ser salvo. Nós somos salvos através do que Cristo fez. O que nós fazemos é consequência de quem nos tornamos. Uma vez que eu me tornei um salvo, eu tenho que me comportar como salvo. Agora, se eu digo que eu sou salvo e não me comporto como salvo, duas coisas podem estar acontecendo. Ou eu penso ser o que eu nunca fui, nunca houve um novo nascimento, eu apenas entrei na igreja, caminho na igreja, tenho hábitos parecidos com os dos crentes em determinados pontos, mas eu nunca tive um novo nascimento, ou um dia houve um novo nascimento, mas eu me apostatei da fé. Essas duas coisas podem acontecer. Ou uma ou outra. Não existe outra explicação para alguém que está na presença de Deus e não se comporta de acordo com a palavra de Deus. É claro que alguém vai dizer assim, mas pastor, um novo convertido. Não, aí ele está num processo de treinamento, está aprendendo. Mas, irmãos, em nome de Jesus, tem gente aí com 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos com comportamento que só Deus sabe, né? Então, Tito, ele precisava estar ensinando ali e combatendo os falsos mestres. Talvez você diga assim, ah, pastor, mas será que não é um pouco de exagero falar sobre isso nos nossos dias? Exagero? Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo para vocês, tá? É dia 8 de setembro de 2023. E o vídeo vai ao ar no canal no dia 9 de setembro de 2023. Você acha exagero? Então deixa eu contar uma coisa para você aqui interessante, que para mim assim é uma coisa muito triste, né? Hoje é dia 8. Então ontem foi feriado. Inclusive eu gravei uma aula pro canal de adultos, né? Feriado, tá? Não, na verdade eu gravei anteontem, né? Que foi dia 6. Mas ontem, dia 7, eu digo ontem, falando de hoje, né? Porque você pode estar assistindo esse vídeo aí e já ter um ano pra frente. Mas eu tô dizendo, no dia 7 de setembro de 2023, a minha esposa chegou pra mim e falou assim, que tava assistindo um vídeo e que alguém se intitulando numa posição na igreja, falando o seguinte, pessoa viciada em drogas, e ela deu até o nome da droga, tá? Cocaína, né? E ela disse o seguinte, se você tá na igreja e você ainda tá viciado nisso,
continua fazendo o que você está fazendo, ou seja, continua usando a droga. O importante é não largar Jesus. Como é que uma pessoa vem para Jesus e continua usando as drogas? Então essa pessoa nunca vai ter libertação, porque ela sempre vai se escorar na fraqueza dela, dizendo: não, eu fui fraco, Jesus, mas fui ensinado que eu posso continuar, porque o importante é não te largar. Ou seja, continua. O não largar é continuar na igreja. Mas quem foi que disse que estar na igreja tem a ver com estar salvo em si? Nós precisamos, biblicamente, pertencer a uma igreja local. Mas, além disso, nós temos que ter uma conduta de filho de Deus. Então, esse tipo de ensino é heresia. É falso ensino. Então, a pessoa que ensina esse tipo de coisa está qualificada, está enquadrada como um falso mestre. Ou uma falsa mestre, nesse caso. Não pode, de maneira nenhuma. Isso aqui não é julgamento, é realidade. A Bíblia diz em João 8:36: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que uma pessoa foi livre da culpa e do poder do pecado e vai continuar se viciando? Ela não foi livre. Porque se ela continua se viciando, ela ainda não teve libertação. Ela precisa de libertação. E Cristo é a verdade que liberta. Paulo fala novamente da sorrateira ação desses falsos mestres que transtornavam casas inteiras. Porque naquele tempo, os cultos eram feitos em casas. Não tinha templos como temos hoje, porque a igreja cresceu e necessita de templos, tá? O que denota o mesmo problema de Éfeso envolvendo as mulheres. A mesma coisa que tinha em Éfeso estava acontecendo ali também. É provável que tais mestres estivessem explorando a imprudência dessas mulheres, enganando-as, assim como o diabo fez com Eva no Éden. Porque as mulheres recebiam esses homens em casa. E eles se diziam ali estarem levando a palavra, e às vezes começava a ensinar um monte de coisa errada, e essas mulheres aprendiam essas coisas erradas e propagavam essas coisas erradas, e Paulo tinha que combater isso e ensinar a Timóteo, a Tito, que deveriam combater isso também. Fora que também havia situações onde não era só questão do falso ensino. Acabava que essas mulheres vinham do paganismo, né? Eram gentias, não eram judias, né? Não tinham tido contato com Deus, né? Vivo, Deus criador, desde o tempo lá do Antigo Testamento. Então elas não tinham, né? Eram gentios, serviam a deuses pagãos, né? Deuses estranhos. Então, quando chegava um homem desse lá ensinando, se dissesse assim: nós precisamos nos deitar, elas iam se deitar com eles. Em nome, porque era muito comum, entenda isso aqui. Você que é professor, entenda isso aqui. Às vezes pra gente é um absurdo. A gente vai falar assim: pastor, mas isso é uma coisa absurda. Pra nós. Mas pra eles não era. E eu vou explicar por quê. Naquele tempo era muito comum, em forma de culto aos deuses estranhos, se deitar com as prostitutas cultuais. Homem se deitando com mulher, tendo relacionamento sexual como se fosse uma forma de culto para os deuses estranhos. Então, imagina como era muito fácil um falso mestre chegar na casa de alguém que tinha aceitado o evangelho recentemente e dizer: nós precisamos, em nome do culto aqui a Deus, nos deitarmos. Seria fácil fazer isso. Tá entendendo por que é importante entender o contexto da época? Porque para nós é uma coisa assim, porque não temos isso nos nossos dias, pelo menos no meio em que vivemos, mas para eles era algo normal. A vida que eles tinham antigamente. É a mesma coisa de alguém que vem de uma outra religião e tinha algum hábito, e aí chega uma pessoa com um ensinamento distorcido e fala para ela: continua fazendo isso, isso é agradável. Como ela está tão acostumada com isso, se ela for ensinada que pode continuar, ela vai continuar. Olha que coisa terrível. Isso é muito triste. Isso é muito doloroso. Só Deus para ter misericórdia. Então Paulo está batendo em cima disso direto. O trato com esses ardilosos, o que é ardilosos? Astutos falsos mestres, deveria ser firme. Não tem negócio de meio termo. Paulo é firme e enfático. São falsos mestres, estão determinados a isso, então tem que ser apontado e dito: são falsos. Pedro faz isso, Paulo faz isso, outros fazem isso. E nos nossos dias a gente fica: mas tem que ter amor. Quem disse que amor é aprovação de conduta? Uma pessoa já está ali, fazendo a coisa errada.
prosseguindo, escarnecendo, zombando, tem que ser denunciada sim. Não denunciada do jeito que eu vejo aí, às vezes, nos canais, alguns canais de YouTube, do YouTube, sensacionalistas. Não, não é disso que eu tô falando, não. Pra poder ganhar views, né? Visualização, aí bota, não, não é disso. Eu tô falando que pastores em suas igrejas podem dizer, ó, não assiste fulano de tal, não. Tem ensinado várias heresias. Isso não tá errado, não. Ele pode, o pastor da igreja, para proteger as ovelhas, ele pode fazer isso sem nenhum problema. Ah, pastor, mas aí pode ter processo. Irmão, se você for entrar nesse problema, então nós não vamos fazer defesa da fé mais. Então nós vamos poder fazer mais defesa da fé. Porque se falar a verdade tá com medo de processo, aí fica difícil. Então temos que falar a verdade. O que vai vir depois, o Senhor vai nos guardar. A gente vai falar, a gente vai fazer um levantamento, vai ter prudência no que vai fazer, mas a gente precisa alertar o povo, porque tem coisas aí, imagine, alguém está sendo ensinado por alguém que está ensinando que pode continuar participando aí das drogas, não tem nenhum problema. O importante é você não abandonar Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, o que é isso? Aonde que nós vamos parar? Sabe? Então, Paulo usa a expressão tapar a boca para demonstrar como Tito deveria ser diligente, dedicado e cuidadoso em seu trabalho. De igual modo, o presbítero precisaria ter suficiente autoridade moral e espiritual, a fim de que fosse poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Não se pode confundir amor com condescendência, tolerância, permissividade. É o que eu falei agora há pouco. Amor não é aprovação de conduta. Os erros devem ser corrigidos. Hebreus 12, 5 a 9. Atualmente é comum ouvirmos o discurso de que, como cristão, devemos praticar o amor. Esse conceito não é adotado somente por pessoas externas à fé, ou seja, que não são cristãs, mas também por alguns que fazem parte da igreja. O dilema reside no fato de que esse amor, quando defendido, muitas vezes está relacionado à aprovação de comportamentos errados. Aí, em nome desse amor, está se aprovando um comportamento errado. O que a Bíblia diz que não pode fazer, a gente está dizendo que pode, que a gente ama. Isso não podemos fazer. Portanto, é fundamental compreendermos que nossa responsabilidade é corrigir de maneira mansa, mas nunca abonar condutas que vão de encontro aos princípios divinos. Amor não implica em aprovação de condutas erradas. Ponto. Lição principal: Tito enfrentou falsos mestres em Creta, especialmente judeus legalistas também, que queriam juntar a obra da salvação de Cristo com atos da lei, no sentido de mostrar, você vai fazer para ser salvo, circuncisão e tudo mais. Eles perturbavam a igreja com ensinamentos enganosos e manipulavam mulheres. Paulo aconselha a Tito a ser firme, corrigindo e exortando com autoridade para preservar a sã doutrina. 3. A má influência na igreja. A correção a ser feita por Tito visava não apenas os falsos mestres. A expressão repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, feita logo após a referência aberta aos cretenses, nos permite entender que a igreja em Creta deveria receber semelhante ensino. Então, o ensino não era só para os falsos mestres. Paulo quer que Tito ensine para todos da igreja a verdade de Deus. A má conduta dos cretenses, impregnada na cultura da ilha, estaria reinando entre os cristãos, o que também se denota pela necessidade de pôr em boa ordem as coisas que ainda restavam. Então eles vêm de um paganismo, aceitam Jesus, mas continuam vivendo como se fossem pagãos. Então o ensino da palavra vai limpando. A palavra vai sendo ensinada. Aí alguém diz, não pode ensinar isso, porque senão a igreja vai esvaziar. Irmãos, você está preocupado com a igreja esvaziar porque está pregando a verdade. Então, se eu pensar assim, e eu vou falar de mim, tá? Se eu pensar assim, então a direção da igreja que eu estou nela, eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com algum benefício e não com vidas para Deus. Porque se Deus é aquele que chama, mas ao mesmo tempo tem uma palavra de correção para quem está andando errado, e eu nego essa palavra, então a minha intenção não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Eu aponto que eu estou preocupado com algum benefício para mim, com alguma coisa para mim, mas eu não estou preocupado com Deus. Porque se eu estiver preocupado com Deus, as ovelhas são dele, são de Cristo. Então é ele que é responsável, ele não deu a palavra. A palavra não é inspirada.
toda a escritura não deve ser usada para podermos ensinar. É claro que tem partes das escrituras que são inspiradas, mas que, por exemplo, leis do Antigo Testamento, leis civis, eram para Israel, não é para a igreja. Mas a lei moral continua para a igreja, do mesmo jeito. Então nós não podemos negligenciar isso. Aí, em nome de ensinar a verdade, mas com medo da pessoa rejeitar e falar, vou embora, eu deixo de falar a verdade? Eu deixo de ensinar a verdade? É claro que a pessoa precisa estar numa posição para fazer isso. Ele é um pastor da igreja, ele deve ensinar, ou o pastor deu oportunidade a algum obreiro para ensinar também. Então deve ser feito o ensino. Não podemos negar o ensino à igreja. É o que Paulo está mandando fazer. De fato, não é incomum que vícios impregnados em culturas locais insistam em se infiltrar e permanecer no seio da igreja cristã. Às vezes tem pessoas que moram em locais, e você vai entender o que eu vou falar aqui agora. E lá, naquele local onde ela mora, antes de ser cristã, quando ela não era cristã, ela estava acostumada, quando tinha um problema, chamar alguém para resolver. Foi lá chamar. Vou lá em tal lugar chamar. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí se torna cristão, mas mora naquela localidade. E aí se torna cristão. Aí quando tem um problema, quer ir lá também chamar. Não. Então parece que esses vícios continuam impregnados. Quem não mora nesses lugares não tem esse costume porque não tem quem chamar. Mas essas pessoas tinham a quem chamar. Então, mesmo depois de ser cristão, querem chamar. Às vezes querem chamar até pro pastor da igreja. O pastor falou um negócio que eu não gostei, vou lá chamar fulano. Como assim? Não. Como assim? Que evangelho é esse? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós precisamos entender que a nossa vida muda. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É claro que um pastor que está num local como esse, ensinar isso que está sendo ensinado aqui, ele realmente tem que ter Deus, ele tem que ter a coragem de Deus, ele tem que ter firmeza, ele tem que ter uma vida com Deus, mas isso não vai impedir ele de ensinar a verdade, ele precisa ensinar a verdade. Senão, a coisa fica séria. Comportamentos e costumes antiéticos que parecem ser inofensivos, mas que são destrutivos, como raposinhas que fazem tão mal às vinhas. É uma comparação aqui. As raposinhas são pequenas, mas elas destroem as vinhas do mesmo jeito que raposas grandes. Por exemplo, os atos desonestos são praticados em nosso país em nome do jeitinho brasileiro. Ah, não tem carteira de motorista. Passou num local. Ah, não tem carteira, mas aí vou dar um jeitinho brasileiro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá certo isso? Aí eu sou um cristão. Vou dar um jeitinho brasileiro. Tá certo isso? Irmãos, a gente pode fazer diante dos homens, mas Deus está vendo. A gente escapa diante dos homens, mas não escapa diante de Deus. Isso vai comprometendo a nossa fé, você sabia? Aos poucos você vai esfriando. Daqui a pouco você está indo para o templo no automático, como um hábito, como iria para um lugar, uma associação que você pertencesse, um clube. Não tô falando de clube de dança, né, de baile, não. Falando de clube, às vezes pertencendo, que tem algum tipo de evento, alguma coisa. E aí você passa aí como se fosse isso. Não pode ser assim. Eu não posso ser assim. Viver em meus cretense não nos autoriza a compartilhar de sua má conduta. Precisamos ser sãos na fé. Jesus nos salvou. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Aquele que mentia não minta. E aí vai ensinando, a gente vai abandonando tudo isso. Ah, mas eu ainda moro numa localidade que tem muito disso. Tá bom, mas você não pertence mais a esse mundo. Você agora é um cristão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na Almeida Revista Corrigida vai além, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito, a nova natureza que nós recebemos. Qual é a lição principal? Tito foi instruído a corrigir não apenas os falsos mestres, mas também a igreja em Creta. A má conduta dos cretenses estava infiltrada na cultura e afetava os crentes. Paulo enfatiza a importância de manter uma conduta ética e sã na fé, resistindo a vícios culturais que podem prejudicar a testemunha cristã. O testemunho, né, na verdade, cristão,
Se você continua como cristão praticando essas coisas, as pessoas não querem Jesus. Lá para que eu quero Jesus? Viver como o Mário Luna? Olha como é que ele é. Como é que ele vive. Ainda diz que é pastor. Que tal uma arte digital a partir de R$19,90 para a sua igreja, evento da sua igreja, seja a sua festividade, seja você um profissional liberal? Entre em contato com a Manhãs Arte Digitais pelo WhatsApp, DDD 21 97176 4015, DDD 21 97176 4015. Quem sabe você precisa de uma arte? Entre em contato como essas pessoas entraram, tá bom? Tópico 3 para encerrar, exortações gerais. Ensino para toda a família. Paulo dá um ensino ali. O tom de praticidade do ensino de Paulo a Tito é semelhante ao que transmitiu a Timóteo. De igual forma, Tito deveria transmitir a correta doutrina para toda a igreja, dos mais velhos aos mais jovens. Então, Paulo está treinando um obreiro, e esse obreiro tem a responsabilidade de treinar a igreja. Você está vendo como isso é sério? Agora, pega um obreiro que não é treinado adequadamente, ele vai treinar a igreja errado. Pega alguém que prega e não foi treinado adequadamente, vai pregar e vai ensinar a igreja errado. Por isso é muito preocupante. Às vezes a gente achava que era exagero, no Nordeste tem muito disso ainda. No Rio de Janeiro, pouco. Falo pouco. Mas no Nordeste há muito disso e deve ter ainda. Tem muito disso ainda. Chega numa igreja no Nordeste, dependendo da igreja que você vai pregar. O pastor quer saber o que você vai pregar, se tem esboço, deixa eu ver seu esboço. Pastor, mas isso não é exagero? Depende. O que essa pessoa vai pregar? O que ele vai falar? O pastor está preocupado com as ovelhas. Às vezes pode ser um pouco de excesso de zelo, mas às vezes o excesso de zelo, ainda nesse quesito, comparado aqui, ainda é menos agravante do que uma questão de deixar solta. E aí, às vezes a gente tem surpresas. Pega uma pessoa, ela vai lá, fala umas coisas que você olha assim e fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu já tive o desprazer de ouvir. Eu já tive o desprazer de estar ciente, de falarem, de saber que é verdade. O pregador está pregando, falando de experiência a nível dos dons espirituais e aconselhando, dizendo assim, ó, se Deus ainda não te usa, não tem problema, você vai entregando de você mesmo e continua entregando que uma hora Deus vai te usar, irmão, em nome de Jesus. O que é isso? Isso traz um mal enorme para a igreja. Se não for corrigido no mesmo dia, na mesma hora, o que vai acontecer? Vai ter gente que vai sair dali e falar assim, então é assim. Eu começo falando de mim mesmo, uma hora Deus vai me usar. Onde que está isso na Bíblia? Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Muito sério. O apóstolo volta a enfatizar a importância da educação cristã para as mulheres idosas, destacando o papel delas no ensino das mais novas. Se as mulheres com mais idade são treinadas, elas podem treinar adequadamente as mais novas. Nem tudo nós, pastores, vamos conseguir falar, mas essas mulheres vão ter que ser treinadas de alguma maneira, as mais idosas, para que as mais novas sejam treinadas também. E é por isso que tem eventos, às vezes, que são fechados para mulheres. E às vezes alguém que está treinada vai lá falar. Hoje até tem eventos que passam, às vezes, até pedaços na internet. Eu estava esses dias assistindo, quando eu digo esses dias, no momento que eu estou gravando o vídeo, é claro, né? Assistindo uma irmã falando sobre a postura das irmãs em se vestir. É muito mais fácil uma mulher falar disso do que um homem. Que quando o homem vai falar, a primeira coisa que se fala logo é tá falando porque tá olhando. Mas a pessoa é cega? Uma coisa é olhar, outra coisa é cobiçar. Daí, você achar que a pessoa tá cobiçando, pra falar que tá cobiçando, tem que ter provas claras ali. Mas aí a pessoa não pode, o pastor da igreja, não, pastor, se falar tá cobiçando. Porque tá olhando. Irmãos, em nome de Jesus. Então, e ela falando sobre a questão de como se vestir adequadamente. Que deveria se vestir adequadamente, deveria se portar adequadamente. Então, tudo isso. É por isso que, às vezes, as pessoas não entendem quando é dito, né? A questão do casamento, o obreiro com a sua esposa.
a conduta do marido e a esposa, às vezes uma esposa de pastor, de presbítero, principalmente aqueles, não só, mas principalmente aqueles que estão na frente da obra, e aí às vezes a irmã se sente muito cobrada, mas preste atenção, como é que o marido vai falar da vestimenta se a esposa não se adequa a isso? Eu dei aula aqui, eu falei na lição de número 4, instruções para as mulheres, vestimentas. Eu falei dessa parte aqui sem nenhum problema, porque a minha esposa se veste muito bem. Graças a Deus. Deus seja louvado pela menina princesa. Tá aqui ela. Deus seja louvado. Ela se veste muito bem. Ela é muito chata com isso. Muito. A palavra chata aqui é coisa do carioca, no sentido de rigorosa. Ela é. Ela vai, coloca a roupa, se vê na frente do espelho, olha para saber se tem alguma coisa que não está adequada. Se ela perceber que não está, ela muda. Então, graças a Deus, ela não é perfeita, eu não sou perfeito. A gente tá, mas ela tenta ao máximo. Aí sim, aí sem nenhum problema. No meu ponto de vista, como. É porque alguém vai dizer assim, ah, mas é porque é marido. É marido, vai falar da menina princesa, é uma forma carinhosa que eu tenho, que eu trato ela, sempre tratei ela assim. E ela pode ter lá seus 60 anos, eu vou chamar ela de menina princesa do mesmo jeito, porque isso é uma coisa que ficou marcada, tá? E alguém pode dizer assim, ah, mas é porque é esposo. Não, não é porque é esposo. Eu acho assim, pessoa para falar de um assunto, ela tem que estar ali dentro do contexto daquilo. Ela poder falar sobre aquilo. E ela pode. Se ela tivesse que ensinar mulheres sobre como se vestir, sem nenhum problema. Ela, eu posso dizer que pode. Como muitas outras irmãs podem. E eu até falei quando eu estava dando essa aula assim, você que é professora, olhe bem como você se veste, porque senão as irmãs, as jovens da classe vai dizer, professora, a senhora tá falando de vestimenta, mas a senhora já se viu como a senhora se veste? Aí a professora vai dizer, ah, mas isso é falta de respeito. Não, não é falta de respeito. Pra falar, tem que estar enquadrado, ainda mais numa aula de escola dominical. Isso não dá direito a alguém que sabe que o pastor não está tratando, não está vivendo alguma coisa no momento que ele está pregando lá, apontar, não. Isso é claro, você não vai poder falar. Mas numa classe de escola dominical, o jovem, às vezes, ele vai falar. Eu não estou incentivando nenhum jovem a fazer isso não, tá? Muito pelo contrário, respeite seu professor, sua professora. Mas de repente ele lá no canto chama a professora e fala com ela. A jovem, professora, mas como assim? Ou então a professora se torna motivo de se falar dela, que tá errado também. Mas aí saem falando. A professora tava falando de se vestir, mas ela não se veste. Então, irmãos, cuidado, 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 cuidado. O valor de constituição da família é mais uma vez enfatizado por Paulo ao tratar da nobre missão da mulher como esposa e mãe dedicada ao lar, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque aqui é uma comparação, havia mulheres que ficavam à toa, tinha tempo para ficar falando da vida dos outros. Paulo está falando da esposa e mãe dedicada ao lar, porque aí ela estaria enganjada num trabalho e ela não teria tempo para ficar cuidando da vida dos outros, tá bom? Isso aqui é importante falar. A fim de que a palavra de Deus não fosse blasfemada. Isto é, para que Deus seja glorificado pela vida exemplar das famílias cristãs. Essa tarefa atribuída à mulher tem sido muito desprezada pela sociedade moderna, tomar conta do lar. Só que Deus, você vai ver que a mulher moderna ela sai para trabalhar, mas nós vamos concordar com uma coisa. Há necessidade, em muitos lares há uma necessidade. Sim, eu não vou dizer que não tem, tem lares que só tem ela. Eu entendo. Tá? Tô falando do entendimento, mas sempre vai haver prejuízos por causa disso. Porque a falta da mãe em casa faz toda uma diferença. Porque ela não acompanha o crescimento dos filhos, porque é a mãe que está mais presente nesse caso. Então a saída da mãe para ir trabalhar fora vai comprometer de cara, porque o papel do homem é sair. Isso aí já está determinado desde lá do início. Mas a mulher atual, ela tá precisando sair, mas isso acaba comprometendo a questão da criação dos filhos. Isso não tem jeito. Então, a primeira coisa, o primeiro dever da mulher, principalmente a cristã, que vai entender a palavra de Deus, é priorizar o seu lar. Ela pode até trabalhar fora, mas ela precisa entender que ela não pode descuidar do lar. É uma tarefa difícil? Muito, mas é uma realidade. A mulher cristã pode exercer atividades fora do lar, desde que não negligencie a missão mais importante que Deus lhe otorgou, que é cuidar do lar. Tá vendo aí, ó? Tá na revista, não é eu que tô inventando não, tá?
A ausência da mulher como esposa e mãe trazem prejuízos incalculáveis para a família. Pronto, tá aí, ó. Com nítidos reflexos na igreja e em toda a sociedade. Só que hoje está se defendendo direto que a mulher não deve estar, que ela não deve ser dona de casa, que ela não deve ser nada disso. Que ela tem que sair mesmo e viver a vida dela. E isso compromete a estrutura familiar. A vida cristã deve ser pautada sempre nas escrituras sagradas, que jamais envelhece ou se torna ultrapassada. Então nós ficamos com a Bíblia. A modernidade diz que não, mas a Bíblia diz que sim, ponto final. A última palavra é o que a palavra de Deus diz. Finalmente, Paulo se dirige aos jovens, aos quais destaca a moderação. Exercer o autocontrole é fundamental para que o jovem não tome decisões erradas na vida. Não ser precipitado, né? Afoito. É melhor suportar o jugo dos tempos de mocidade. Lamentação 3, 27 a 29. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Paulo está ensinando sobre a questão de se comportar e aguardar cada tempo. Cada realização no seu tempo. Porque às vezes tá lá. Ainda não tá nem, não podia nem chamar ainda de adolescente. Entrou 12, 13 anos. Ah, eu já quero namorar. Vai casar com quantos anos? Ah, pastor, lá depois dos 20, 22, vai aguentar namorar dos 13 aos 22 sem fazer nada que deve ser feito, nada que não pode ser feito? Deixar de fazer o que não pode ser feito? E aí pronto, aí tem problema. Aí o namoro já acaba tirando a concentração dos estudos, e aí vai embolando uma coisa com a outra quando vê que não. Tudo tem seu tempo. Só que falta ensino. Falta palestras sobre isso para os nossos jovens, adolescentes, nas igrejas. Ah, pastor, mas não tem mão de obra. Ore ao Senhor, a obra é dele, fala com Deus. Senhor, tá faltando gente aqui qualificada para esse tipo de coisa, Senhor. Nós precisamos. O dono da seara manda, Jesus falou. Ah, grande é a seara, poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiro para a sua seara. Se você orar ao Senhor pedindo a Deus, Deus vai mandar. Com certeza. Invista em pessoas, treine pessoas. Envie para curso. Ah, pastor, mas tem que pagar. Peça a Deus recurso. É para obra. Ou você vai esperar só que a pessoa vá lá fazer o curso e ela não tem recurso e é para servir na obra. Então, ele vai trabalhar com o recurso da própria obra. Ele vai fazer, treinar, vai ser treinado com o recurso da própria obra. Ele vai estar servindo na obra. Se ele não tem, ele não pode fazer, a obra, né, a igreja vai manter isso. Mas se não tem essa visão, realmente vai ter sempre uma desqualificação. E ela vai estar sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás. Sempre em situações mais desfavoráveis. Por quê? Falta gente treinada. Guarde isso. Lição principal, o ensino de Paulo a Tito, como a Timóteo, é prático e abrange todas as idades. Destaca a educação cristã, papel das mulheres idosas, ensinando às jovens a importância da família e a moderação dos jovens. Mesmo na sociedade moderna, esses princípios permanecem relevantes. E o último tópico, o último ponto, salvação para todos. Paulo também aborda a carta de Tito, uma das doutrinas centrais da fé cristã, soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é uma das doutrinas que mais eu amo. Depois da interpretação bíblica, soteriologia é algo que me deixa assim, Jesus, seja louvado. Tá? Soteriologia é a doutrina da salvação. A graça de Deus foi manifesta trazendo salvação para todos os homens. Tito 2,11. Por sua graça, Deus não apenas nos salva no presente, mas nos ensina ao longo da vida a renunciar a todo pecado e a viver bem conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. Três situações. Viver com Deus, vertical, viver com o nosso próximo, horizontal e conosco mesmo, tá bom? Essa vida deve ser alimentada na esperança da volta de Jesus. Não é viver como se Jesus não fosse voltar, que prometeu buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras. Jesus disse que vai, a palavra de Deus ensina que Jesus virá para poder a união do noivo com a noiva. A noiva tem que estar vestida à altura. Não pode haver nenhuma mácula, nenhuma mancha. Isso fala de vida na prática do pecado. Portanto, não basta receber a salvação, tá vendo? É preciso viver de acordo com a vocação celestial. Então você recebe a salvação e vive de acordo com a vida de salvo. Então a salvação é recebida. Então você não vai conquistar a salvação, você já recebeu. Você vai viver à luz da salvação.
Você vai cuidar da salvação que você recebeu, mas isso não tem a ver com uma conquista. Conquista Jesus já conquistou e entregou para você. Qual é a lição principal? Na carta a Tito, Paulo aborda a doutrina da salvação, enfatizando a graça de Deus que traz salvação a todos. Pastor, mas nem todos serão salvos, porque vão rejeitar a salvação. Então, entenda uma coisa, a salvação é oferecida para todos, mas nem todos vão aceitar a salvação. Só é salvo aqueles que aceitarem Cristo como único e suficiente Salvador. Só que não cabe a mim escolher quem vai ser ou quem não vai ser. Isso aí fica a critério. Deus sabe quem vai ser e quem não vai ser. Só que nós temos que pregar o evangelho a todos. A vida cristã envolve renúncia ao pecado, conduta virtuosa e esperança na volta de Jesus. A salvação vai além do recebimento, exigindo viver em consonância com a vocação celestial. Tá vendo? Recebeu salvação, então viva de acordo com a salvação que você recebeu. Eu gosto sempre de usar a ilustração, é uma ilustração, é uma comparação. Não estou dizendo que a igreja é isso. Uma pessoa que vai trabalhar numa empresa, antes de trabalhar naquela empresa, ele pode até ter o uniforme da empresa. Ele pode até querer se comportar como um funcionário da empresa, mas ele não pertence àquela empresa. A empresa não tem nenhum vínculo com aquela pessoa. A partir do momento que ele se tornou um funcionário, ele tem que se comportar como um funcionário. Se ele não se comportar, ele perde a posição de funcionário. De forma comparativa, no momento que eu passo a aceitar Jesus como meu salvador, eu passo a me comportar como um salvo porque sou salvo. Não só como, porque sou um salvo agora. Então, uma vez que eu sou um salvo, eu preciso me comportar como um salvo. E se eu deixo de me comportar como salvo, eu estou abrindo mão da minha fé. E se eu abro mão da minha fé, eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Deus não está tomando nada. Eu estou perdendo a salvação porque eu estou abrindo mão da minha salvação. Não abra mão da sua salvação. Conclusão. Chegamos à conclusão desse trimestre, irmãos. A jornada é longa, mas Jesus é bom. Com alegria e gratidão, estamos concluindo mais um trimestre da nossa escola dominical de jovens. Que oportunidade ímpar tivemos de aprender juntos valiosas lições espirituais extraídas das cartas pastorais. Deus está nos instruindo a cada dia para que vivamos de acordo com sua vontade, para a glória do seu nome. Irmãos, quem dera que nós todos entendêssemos isso. Que não é uma questão de conquistar coisas nessa vida. Nada impede que nós venhamos conquistar as coisas à luz da vida eterna e de acordo com o que Deus quer para as nossas vidas. Mas muitas pessoas deixam isso de lado, vivem uma vida como se fosse uma vida de qualquer maneira, e as pessoas estão à nossa volta e não estão vendo luz em nós. E a luz tem a ver com a transformação. Não há transformação em muitas vidas. E eles não querem Jesus. Precisamos pedir a Deus que o Senhor possa nos transformar a cada dia. Que, inspirados no exemplo de Timóteo e Tito, nos ofereçamos mais para servir a Deus. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu estava num corredor. Preste atenção, num corredor, ó. Corredor. Lá ia eu. No corredor. Condenado. Estava sentenciado à morte eterna. E lá ia o Mário Luna. Já estava sentenciado. Esperando, sabe o quê? A execução da sentença. Que seria o momento da minha partida. E a partir do momento que eu parti, acabou. Aí não tem mais jeito. Aí Jesus morre na cruz. A palavra de Deus é pregada. Gera fé no meu coração. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio nesse momento. E ao crer, eu me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus. E eu entendo que uma vez que eu aceitei Jesus, eu deixei de ser escravo do pecado, servo do pecado, e agora eu sou servo de Deus, de Cristo. Então eu não vivo mais para agradar o antigo Senhor, que era o pecado, e agora eu vivo para agradar o novo Senhor, que é Cristo. E as instruções para agradar a Cristo estão onde? Cristo está onde? Na sua palavra. Então eu preciso viver à luz dessa palavra. Pastor, mas eu não tenho força. Eu fico irado. Eu acabo me irritando, falo palavra torpe ainda. Eu minto. Bote o joelho no chão. Ore. Peça a Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Tira de mim a mentira. Não deixe que eu seja dominado pela ira. E ao mesmo tempo, não só ore, mas vigie com aquilo que acaba sendo um gatilho para poder ativar aquilo, trazer à luz aquilo a você.
Então, se você está num ambiente que começa alguma coisa, que você sabe que aquela conversa vai levar você a se irar, saia daquele ambiente momentaneamente. Ou se é um ambiente que você nem tem que estar ali, saia, não participe disso. Só estou deixando aqui uma recomendação. Tem muitas outras, mas eu estou deixando um exemplo, porque senão você acaba pecando. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Que tem a ver com a próxima revista do próximo trimestre. Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu estou gravando essa aula, eu já li a lição 1 e 2. Boa. A 1 trata da fé, o ponto de partida de uma vida com Deus, e a 2 trata da fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. As lições são gravadas aqui com antecedência e eu estou indo, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Você está participando? Já indicou alguém? Já falou do canal para alguém da sua família? No grupo do WhatsApp da sua família? Não deixe de participar desse projeto. Se Deus permitir, ó, veja, ó. Pastor Mário Luna Oficial, lá em cima, lá. Ó, 35.300 inscritos, pela bondade de Deus, até agora. Vamos ver se até o dia 31 de dezembro de 2023 a gente completa até esse dia 40 mil inscritos. Para quê, pastor? Para ter um número? Não, de forma nenhuma. Jamais. Mais vidas serem alcançadas. Temos aí um desafio de alcançar 4.700 pessoas ainda. E só temos aí 3 meses e um pouquinho. Quem sabe? Você está participando desse projeto, tá bom? Bom, vamos orar. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês de todo o nosso Brasil. Região... Não, aqui. Sim, essa mão. Região Norte, desse lado, fica melhor. Região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste, aonde eu estou. Se você mora em uma dessas regiões, recebo o meu muito obrigado, a minha gratidão. Também a você que está fora do Brasil, em países como os Estados Unidos, Holanda, Espanha, na África, em outros lugares, talvez eu não cite aqui Japão, em outros lugares, recebo o meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Foi uma satisfação enorme passar com vocês todas essas 13 lições. Foram 13 vídeos, o qual estão gravados e estarão aí para você assistir quando você precisar. Não ache que a palavra de Deus está antiga. A lição já passou. Não, tem muito conteúdo importante. Conteúdos, às vezes, que você pode usar como subsídio para uma lição lá na frente. Ou para o seu dia a dia. Então assista às lições. Medite, reflita. É importante. Às vezes você está estudando um texto que tem a ver com aquela lição. Então você vai assistir a lição para compreender um pouco melhor sobre o assunto que está ali naquele texto. Então aqui no canal também tem o Entende Tu Que Lês, antigo Expondo as Escrituras, agora é Entende Tu Que Lês, já tem um tempo. Então assista a programação, tem muito conteúdo para aprendermos juntos, tá bom? Eu quero também deixar aí na tela o QR Code, porque me pediram. Fala, pastor, deixa o QR Code, às vezes a gente quer semear no Ministério de Ensino, tem coisas que precisa. Essa cadeira tá sem condição. Eu fico sentado às vezes dá dor. Computador também, já tem mais de 10 anos, mais de 10 horas por dia ligado. Mas, graças a Deus, tá aí. Deus tem dado fôlego a ele. Ontem, que eu digo, ontem, quando eu tô gravando essa aula, é claro, tá? Que eu volto a dizer, eu sempre gosto de dar a data aí pra você no dia 8 de setembro de 2023 e vai ao ar no dia 9 de setembro de 2023. Então, no dia de feriado, 7 de setembro de 2023, eu tava limpando ele, desmontei ele todo, limpa, tira toda a poeira, faz tudo que pode. Só que ele não aguenta mais, ele tá cansado. A placa-mãe já é bastante antiga, então não adianta comprar, precisa de uma placa de vídeo. Eu não posso gravar vídeos aqui no canal de 1080 Full HD, porque não aguenta. Então precisa da placa. Então por isso que é um computador novo. Quando eu falo, eu sei o que eu tô falando, porque eu entendo disso, né? Mas não há recurso, mas glória a Deus por isso. A obra não para, a gente está indo em frente. Graças a Deus, essa câmera, essa webcam que eu gravo a aula aqui,
ela foi lá no início, houve quem abençoou para ter. Então é assim, a obra de Deus não para. Então, no primeiro QR Code aqui, você abre o aplicativo do seu banco no seu celular, você lê o QR Code, você vê o valor que você quer colocar no Pix e você faz. Ou você tem aí o número do meu Pix, que é o número do meu telefone, tá aí também, tá bom? E no 2, você abre a câmera do seu celular e você lê. E aí você vai ser levado para o site do PagSeguro. E no site do PagSeguro, você pode clicar nesse site, você pode colocar, né, o valor do Pix e você pode dar como boleto Pix ou você pode fazer com cartão de crédito. Aí fica a seu critério, porque aí facilita. Mas você não está constrangido, você não é obrigado, você só vai fazer se você sentir no seu coração, se você puder. Inclusive no futuro eu vou colocar também o link, aí eu posso já colocar os links lá no Telegram para poder a pessoa clicar se quiser, tá bom? Então que Deus possa continuar abençoando grandemente. Eu quero apresentar nesse momento os pedidos de oração que estão representados por esse caderno aqui do canal, mas o meu propósito de oração hoje está indo direto para a questão dos professores, principalmente os professores, mas também incluindo os alunos. Não desista, não pare. Pastor, muita coisa, vamos em frente. O céu é logo ali, não podemos parar, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, ó Deus, pelo término, Senhor, desta aula. Ah, Senhor querido, não foi fácil. Esse trimestre, como os outros, tiveram grandes desafios. Mas Tu sabe, Deus querido, se eu fosse olhar para a minha situação, da minha esposa, algumas coisas que nós precisamos de uma solução, mas, Senhor querido, estamos indo adiante, principalmente na nossa vida ministerial. Tu sabe do que eu estou falando. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia tem durado para sempre. Eu apresento cada pedido de oração que está representado aqui. Pai querido, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa, Pai querido, Pai amado, fazer grandes coisas. Toma cada pedido aqui, Senhor. Agora eu quero apresentar, Senhor, cada professor, cada professora. Ajuda eles, Senhor. Os professores que estão mais tempo, os professores que estão mais recentes. Toma aqueles que têm desejo de ser professor, se realmente eles têm um chamado, Senhor. Que tudo possa se acertar e que no tempo certo eles possam integrar as fileiras, Senhor, de batalha no Teu reino, atuando como professores da escola dominical também. Senhor, repreenda toda a batalha que se levanta contra nós que damos aula. Que sejamos instrumento na Tua mão. Que não venhamos apenas estudar para dar aula, mas que possamos estudar primeiro para colocar em prática na nossa vida. Que sejamos, Senhor querido, Senhor amado, um instrumento nas Tuas mãos. Que sejamos, Senhor querido, Senhor amado, alguém que os alunos olhem e possam ver a transformação, a Tua luz na nossa vida, o Teu poder se manifestando através de nós. Ó Deus querido, Deus amado, que a nossa palavra seja uma palavra com a autoridade do Senhor e para isso precisamos viver o que estamos falando e ensinando. Senhor, ajuda aqueles que estavam pensando em parar, em desistir, em abandonar. Não deixa abandonar, não deixa parar, não deixa desistir, Senhor. Abençoa os alunos, levanta pessoas com vontade, com sede, Senhor, de aprender a Tua palavra, com sede, Senhor, de crescer na graça e no conhecimento. Toma a vida de cada um, seja, Senhor, na região norte, seja na região nordeste, seja na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste. Toma aqueles que estão em outros países, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada localidade, toma a minha localidade aqui, toma as pessoas que estão à minha volta, toma aqueles que não Te aceitaram, não aceitaram Jesus, que eles conheçam o Teu Filho como único e suficiente Salvador, que eles conheçam o Teu Filho como Salvador, que eles reconheçam a necessidade de salvação. Senhor querido, Senhor amado, eu entrego tudo isso nas Tuas mãos e eu Te rendo graças, Senhor, pelo término, Senhor, desse trimestre. Senhor, eu Te rendo graças. Graças eu Te dou por tudo, em nome de Jesus. Bom, eu agradeço mais uma vez. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu encontro com vocês no próximo trimestre. Isso quer dizer nada mais, nada menos do que na próxima aula da EBD Comentada Online, edição Jovens, tá bom? Continue orando pela minha vida, a vida da minha menina princesa. Nós precisamos muito de oração. Nós estamos aí com uma causa que tem a ver com a nossa vida ministerial e nós esperamos de Deus um milagre
mas o nosso Deus é especialista em fazer milagre. Então ore pela nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece a causa, Ele conhece a situação, e nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ajudar a pessoas. Seja ponte, não seja barreira. Se você pode indicar, se você pode falar de alguém, você pode testemunhar em favor de alguém, para que essa pessoa, que às vezes as pessoas não conhecem, possam conhecer, faça. Ajude, não se preocupe com o seu lugar. Ah, eu vou perder lugar. Ah, é mais alguém para concorrer comigo. Não tem concorrência, tem cooperação, tem colaboração. É o corpo. Precisamos um dos outros, mas precisamos todos de Jesus Cristo na nossa vida. Receba a bênção apostólica, vídeos de recomendação na próxima tela e não se esqueça de entrar no meu canal no Telegram, Pastor Mário Luna Oficial. Durante esse trimestre vamos estar ainda, novo trimestre, mas no ano de 2024, início de 2024, eu já não colocarei mais as postagens para quem baixa gratuitamente na aba Comunidade e sim no canal do Telegram. Que Deus continue nos dando força e graça. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E eu enfatizo, não desista. E todos digam amém!